Olá, seja bem-vindo à Licita News Online. Meu nome é Wesley Medeiros, sou consultor, tutor e professor dos cursos ministrados pela Licita News Online. Vou te acompanhar e te conduzir ao aprimoramento, ao aprendizado no que diz respeito ao preço inexequível. Preço inexequível no mercado é como um tabu, uma lenda. Sabe-se que ele existe, ele tem previsão legal, mas poucas pessoas têm o conhecimento de demonstrar, apontar e comprovar o preço inexequível. Eu sou uma destas pessoas que estudei, me aperfeiçoei, busquei entendimentos, matéria, documentos que comprovam o preço inexequível. E meu objetivo nessas aulas que eu vou ministrar a você é também repassar esse conhecimento para você, para que você possa utilizar e se sagrar vencedor de licitações, o qual empresas que praticam preço inexequível estão tentando lograr um êxito. Mais uma vez, seja muito bem-vindo à Licita News Online. Espero que você tenha assistido o vídeo anterior, o vídeo de boas-vindas. Lá eu explico como funciona o nosso portal. Então, se você não assistiu, peço a você que dê pausa nesse vídeo, volte e assista o vídeo de boas-vindas. Lá você vai entender como o nosso portal funciona. De toda forma, eu vou reforçar algumas dicas. Sempre que você estiver dentro de uma aula, verifique todos os documentos que compõem essa aula. Se você não quiser fazer o download, não quiser imprimir, visualize dentro do portal. O nosso vídeo você tem que assistir ele em 100%, do início ao final. E ao final de cada aula, você tem que fazer uma prova, uma avaliação, para que nós possamos medir, auferir o conhecimento que você teve dessa aula. E nós exigimos uma média de 7 pontos para que você tenha acesso à aula subsequente. Quando você não conseguir acessar a aula subsequente, tem alguns motivos. Motivo número 1, você não acessou todos os documentos. Você não assistiu o vídeo em 100%. Você não atingiu 80% de participação no curso, ou seja, na aula em curso. Ou você fez a prova e não teve uma média 7. Quando você não tem essa média 7, você tem que esperar, porque eu vou receber um e-mail, você alertado que você fez uma prova e não conseguiu a média 7, eu vou entrar ao sistema, logar e vou liberar uma nova prova para você, até que você obtenha o êxito em 7. Outro detalhe, nós temos o chat, que você pode deixar uma pergunta, uma dúvida. Às vezes eu estou online, às vezes eu estou offline, mas eu vou responder sua pergunta. Nós temos o tutorial, que você pode abrir um tópico, ok? Para discussão. Ali nós vamos discutir, não só eu, mas outros alunos que estão compondo essa sala de aula que você está agora, ok? Então, agora vamos iniciar o nosso curso, vamos fazer uma imersão no que diz respeito a preço inexequível. Peço a você que se desligue um pouco desse mundo exterior. Eu digo ao aluno de curso por ensino à distância, olhe para a tela do computador como se você estivesse em uma sala de aula. Foque no professor, foque no material. Dedique pelo menos 1 hora e 30 a cada aula, para que você tenha o melhor aprendizado possível, ok? Então, mais uma vez, seja muito bem-vindo à Licita News Online. Eu sou Wesley Medeiros e pretendo conduzir você ao melhor aprendizado possível hoje no que diz respeito ao preço inexequível. Vamos começar nossa aula? Senhores, considerações iniciais. A administração pública, ela realiza processo licitatório com a finalidade de eleger a proposta mais vantajosa para a realização de uma obra ou serviço e ainda para a compra de produtos, de bens. Então vocês têm aí nessa projeção a administração pública, que ela realiza compras por meio de processo de licitação, que pode ser uma carta convite, uma tomada de preço, uma concorrência pública, um pregão presencial, um pregão eletrônico, o qual as empresas ofertam preço por meio de propostas. Propostas essas podem ser escritas, como uma carta convite, uma tomada de preço, uma concorrência, ou podem ser escritas e depois negociadas, como o pregão presencial, ou podem ser eletrônicas e depois escritas, como o pregão eletrônico.
Mas o nosso foco agora não é falar das modalidades, e sim da consequência que uma proposta comercial traz ao ser apresentada em um procedimento licitatório. Vamos falar da proposta comercial. O que nós vemos hoje no mercado, e eu vejo isso constantemente porque eu atuo diretamente em licitação pública, empresas que praticam preços fora da competitividade, fora da razoabilidade, fora da competitividade mesmo, do justo preço. São preços manifestadamente inexequíveis, preços que não conseguem nem mesmo cumprir, como se diz, o base, o custo para que ele seja produzido ou ofertado. Isto é um preço inexequível. Então nós temos que entender que o preço inexequível ele existe. Eu vou mostrar isso dentro da legislação para vocês, a base legal, mas ele precisa ser comprovado. O que o licitante precisa entender é que a administração pública ela não tem competência de auferir um preço inexequível, porque esta informação de preços, composição, custos, variáveis, impostos, tem uma variação imensa. Imagina eu produzir planilhas de uma empresa de lucro presumido, lucro real, enquadrada como microempresa, enquadrada como empresa comum, enquadrada no simples. São muitas planilhas. Só que como eu tenho o conhecimento, eu tenho como formar isso. Então, o primeiro degrau, para se falar de preço inexequível, a motivação e a produção de provas parte do licitante que ataca. Lembrando que sempre o licitante que é atacado, aquele que nós pressupomos que está praticando um preço inexequível, cabe a ele ainda a ampla defesa. Se ele conseguir comprovar que o preço dele é exequível, ele ganha a licitação. Mas nós vamos pegar detalhes, né? Nós vamos entender o todo para se chegar nisto. Continuando. O fator de maior influência na decisão de classificação da proposta é o preço, salvo quando ela é técnica e preço. Mas 80% das propostas apresentadas em certames licitatórios no Brasil, o que se discute é o preço, que deve ser o menor dentre os ofertados nos certames, desde que ele seja exequível e não inexequível, para que não haja riscos de inadimplemento do contrato e coloque a segurança da contratação em dúvida. Entenda, temos um quesito resguardado pela lei, a segurança na contratação. Então, visualizando, eu tenho propostas de preços apresentadas que visam se auferir um menor preço, que deve ser exequível e não inexequível, ok? Então, são pequenas considerações para que nós já começamos a idealizar o que é um preço exequível, o que é um preço inexequível. Análise de propostas comerciais. Entretanto, hoje, os métodos utilizados pela administração pública no intuito de apurar a execuibilidade das propostas se demonstram ineficazes, pessoal. O que resulta na perda da melhor contratação e, consequentemente, um prejuízo aos cofres públicos. Eu tenho propostas que são avaliadas, mas quem avalia? Uma comissão permanente de licitação? Uma comissão de pregão? E eles têm competência para oferir preço? Eles têm conhecimento do que é um custo, um centro de custo, majoração de impostos? Eles sabem o que é um lucro líquido, um lucro real? Tem informações que nós temos que fornecer à comissão. Então, o que eu aprendi nesses meus 25 anos de experiência em licitação? O interesse da licitação é meu, licitante. Se eu visualizo, eu tenho ali uma presunção de prática de preço inexequível, cabe à minha empresa que está ali num cenário de competitividade apontar que existe um preço inexequível e combater este preço inexequível. Ao elaborar o preço referência, também chamado de valor estimado, a administração deve realizar uma abrangente pesquisa, a fim de documentar o preço que vem sendo praticado no mercado para aquisição de determinado bem ou prestação de determinado serviço. Esta etapa, conhecida como pesquisa prévia,
é indispensável para que seja possível atestar a existência de orçamento para aquela contratação. Então, lá na frente vocês vão aprender que um dos pressupostos para o cálculo do preço inexequível é a localização do preço de referência, ou seja, o preço que a administração pública buscou na sua estimativa, nas suas cotações iniciais, para balizar qual é o preço médio de mercado. Aquele preço médio de mercado seria como um horizonte para nos dar sustentação de falar em preço inexequível. Infelizmente, existem muitos erros nessa formação de preço, quando se fala em formar preço, o qual nós vamos estudar também nesta aula. A importância do valor estimado. O valor estimado ele deve compor um dos anexos do edital, em planilhas de quantitativos e preços unitários, conforme estabelece o artigo 40, parágrafo 2º, inciso 2, da Lei Geral de Licitação, a Lei 8.666/1993, que assegura a transparência do processo licitatório e, sobretudo, um critério objetivo de julgamento das propostas. Então, a Lei Geral de Licitação, em seu artigo 40, parágrafo 2º, diz que constituem anexo do edital dele fazendo parte integrante. Inciso 2. Orçamento estimado em planilhas de quantitativos e preços unitários. Então, se a administração seguisse o que a lei diz, todo edital teria em seu anexo 1, normalmente ali no termo de referência, os preços estimados e a média de mercado. Às vezes não encontramos essa informação, mas a administração, para colocar um edital na rua, ela já tem o quê? Uma ideia, ela já tem um preço médio de mercado do que é praticado para a compra daquele produto ou daquele serviço. Vamos lá. A importância de um valor estimado. Imaginem vocês que a administração vai comprar um bem, um produto, um serviço, vai comprar uma coisa, vamos chamar de coisa. Ela pede propostas no mercado. Ela precisa de preços. Então chega a proposta 1 com preço de R$ 16.880. Chega para ela a proposta 2 com preço de R$ 52.000. Chega para ela a proposta 3 com preço de R$ 19.100. Chega para ela a proposta número 4 com preço de R$ 5.500. Chega a proposta número 5 com preço de R$ 18.750. E chega a proposta número 6 com preço de R$ 20.470. Normalmente, o que a administração faz? Ela tem um produto, uma especificação técnica padrão, encaminha para as empresas, recebe como exemplo 6 propostas. Ela soma estas propostas, que daria a totalidade de R$ 132.700, e divide pela quantidade das propostas, ou seja, divide por 6. Então ela tem um valor orçado de R$ 22.116,67. Vamos pensar um pouquinho? A administração quer comprar um produto, a coisa. Ela busca preço no mercado. Chegam preços que variam de R$ 5.500 a R$ 52.000. Ela divide a somatória desses preços pela quantidade de proposta. Ou seja, R$ 132.700 dividido por 6, R$ 22.116,67. Então a administração pública entende que o valor médio de mercado para esse produto é de R$ 22.116,67. Pergunto eu, isso é vantajoso? Isso está correto? Será que a pessoa que cotou um preço de 52 mil está correta? Será que a pessoa que cotou o preço de R$ 5.500 está correta? Será que os outros licitantes que têm preços estimados estão corretos? Onde pode estar o acerto e o erro? Vamos fazer uma nova análise agora. Se eu colocasse as propostas numa curva de nível, eu teria proposta 1 inicial em 16.880, ela sobe em 52 mil, ela passa por 19.100, ela desce a 5.500, ela sobe de novo em 18.750 e vai a 20 mil. Olhem que eu tenho algo muito alto e algo muito baixo. Então, se essa pessoa que faz a coleta de preço ela tiver um mínimo custo de negociação, ela vai aprender que ela deve descartar a proposta número 2 por estar muito superior e descartar a proposta número 4 por estar muito inferior. Se ela fizer isso,
cortando a maior e a menor, ela vai ficar com 4 propostas medianas. Então ela vai ter um novo cenário. Eu tenho lá proposta 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Eu descarto a 2 e a 4 e somo as 4 propostas válidas. Então eu somo 16.880 da proposta 1, 19.100 da proposta 3, 18.750 da proposta 5 e 20.470 da proposta 4, que dá um total de R$ 75.200. Divido por 4, que eu tenho um valor de 18.800. Veja como muda. Na planilha anterior, o preço médio estimado de mercado era de R$ 22.116,67. Agora, com esse corte, o meu preço estimado de mercado ele cai para 18.800. Se você anotar, 18.800 é muito próximo de 16.880, 18.800 é muito próximo de 19.100, 18.800 é muito próximo de 18.750 e muito próximo de 20.470. Existe uma linha, como se diz, aceitável de preços praticados. Enfim, cheguei ao preço estimado de mercado que tanto eu vou precisar para calcular o preço inexequível, ok? Então aprendemos a primeira lição, questionar se o preço estimado de mercado está correto. Pergunto a você, licitante, quantos editais de licitação você já pegou que o preço estimado de compra é abaixo do seu preço de custo? Por que isso aconteceu? Porque a estimativa foi feita errada. Quantos editais você já pegou que o preço estimado da administração dá para comprar 4 produtos em vez de 1? Ele está superfaturado no início do contrato. Por quê? Porque a importância do valor estimado. Porque ela foi feita errada. Ela trouxe o sobrepreço. Ok? Então, aprendemos a primeira lição. O valor estimado tem que estar correto. Vamos seguir. Apontamentos do Tribunal de Contas da União. Quanto à ausência de orçamento prévio, esta Corte tem se posicionado pela necessidade de que tal peça integre o edital, ainda que na condição de anexo, mesmo no caso de entes integrando o Sistema S, SENAC, SENAI e IEL, como forma de balizar o julgamento com os preços vigentes no mercado. Nessa linha, veja se o teor da determinação constante no subitem 9.2.1 do Acórdão 356/2011, TCU plenário dirigido ao SESI do Paraná. Então, o tribunal ele recomenda a necessidade do que? Do preço estimado, da composição para se balizar no preço de mercado. Vamos a mais um apontamento do TCU. Com fundamento no artigo 250, inciso 2, do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, determinar o Serviço Social da Indústria, Departamento Regional do Paraná, SESI, que doravante, em obediência aos princípios da igualdade e da legalidade, estampados no artigo 2º do Regulamento de Licitações e Contratos do SESI, faça constar, como anexo aos editais de licitação, o orçamento estimado em planilhas de quantitativos e preços unitários. Acórdão 2965/2011, plenário, relator ministro Marcos Benquerer. Então vejam o apontamento do TCU. Vamos mais um? Proposta inexequível. A proposta inexequível é uma armadilha para a administração pública. Por quê? Por que a proposta parece ser amplamente vantajosa, amplamente benéfica, ou seja, uma ótima aquisição e no decorrer ela se torna uma armadilha? Primeiro, o licitante vence o certame. Segundo, ele fracassa na execução. Ele não vai entregar um serviço, ele não vai entregar um produto com qualidade, ele vai burlar alguma coisa para não ter prejuízo. Então ele fracassa na execução. Ele lide diretamente na competitividade de todos os licitantes, ele lide diretamente na igualdade de participação dos licitantes, que é aquele que pratica um preço inexequível, claro que vai ganhar. O preço dele não é o preço de mercado, ele fere a economia e ele comprovadamente contraria o princípio da isonomia. Comprovadamente ele contraria o princípio da isonomia. Ou seja, a administração, em vez de tratar os iguais de forma igual e os desiguais de forma desigual, ela dá muito mais atenção àquele desigual que está totalmente em desigualdade.
porque é impossível aqueles que gozam da igualdade ganhar daquele que está em desigualdade, porque o preço dele é inexequível. É o desigual se tornando igual numa condição singular. Isso é ilegal. Por isso que a gente projeta essa armadilha, que a administração muitas vezes, sente o gosto amargo de uma inexecução de um contrato, de um produto defeituoso, de um produto de péssima qualidade. Vamos seguir. Definição de preço inexequível é o valor apresentado que não tem possibilidade jurídica ou material de ser realizado ou efetivado. Ele é inexecutável. O preço inexequível é considerado hoje um problema que atinge as empresas licitantes que se sagram vencedoras de certames licitatórios. Geralmente, o apontamento de preço inexequível surge em sede de recurso administrativo, ocasionando transtornos, morosidade e ainda uma possível subjetividade do seu julgamento. Atenção, pessoal, inexequível é aquilo inexecutável. Inexequível é aquilo impraticável. Inexequível é aquilo inviável. Inexequível é aquilo irrealizável. Inexequível é aquilo infactível. Inexequível é aquilo infactível. Inexequível. Inexequibilidade, estado daquele que está em uma condição diferenciada, porque ele usa artigos, situações subjetivas que não estão claras. Ele pratica um preço impraticável. Ele pratica um preço inviável. Vai existir uma inexecução. Algo vai acontecer que coloca a segurança da contratação em risco. Isso é a definição de inexequível. É o valor apresentado que não tem possibilidade jurídica ou prova material de ser realizado ou efetivado. É isso que nós temos que começar a mensurar quando eu falo da prática de um preço inexequível. Preço inexequível é um valor comprovadamente inferior ao custo do serviço ou produto que não permite ao fornecedor entregar o produto ou serviço com a qualidade prometida. O preço inexequível, quando não cobre o custo básico do produto, da obra ou do serviço licitado, deve o pregoeiro ou o presidente de comissão de licitação se basear da pesquisa de mercado feita anteriormente e da composição da planilha de preços de serviço ou formação de preço de um produto, entre outros, podendo solicitar ainda esclarecimentos ao licitante que pratica o preço. Quando eu, pregoeiro, eu, presidente de comissão, questiono um preço, nada mais estou fazendo do que aplicando o princípio da eficiência administrativa, mais a segurança na contratação. Eu tenho que desconfiar. Eu imaginei comprar algo por 500 mil, isso está sendo licitado agora a 150 mil. Existe uma variação muito grande de preço. Há algo errado. Ou eu errei e criei um sobrepreço, ou tem algum licitante praticando preço inexequível. Para complementar, a Lei 8666/93, em seu artigo 43, diz que a licitação será julgada, processada, com observância dos seguintes procedimentos. 2 pontos. Parágrafo 3º. É facultada à comissão de licitação ou de pregão ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente da proposta. Então entenda, eu não vou trazer ao processo informações que não estavam ali, eu vou complementar. Se eu questiono o licitante a formação de preço dele, o preço já está na proposta. O que eu quero é que se abra esse preço para mostrar se aquela empresa tem lucro ou não, se ela está praticando preços com margem negativa, ok? Uma dica que eu dou para vocês é o seguinte: na análise de muitas propostas que eu já fiz, no estudo, na imersão que eu tive para chegar ao que é um preço inexequível, eu aprendi uma coisa. Quando o lucro é igual a zero, ele é lucro, porque a empresa gira, ela roda.
Agora, quando o lucro é igual a menos, é negativo, isso é preço inexequível. Então eu aprendi que de 0 para cima, tudo é exequível. De menos para baixo, tudo é inexequível. E é isso que eu vou comprovar para vocês durante todas estas aulas. O que diz a Lei Geral de Licitação? Importante destacar que a Lei Geral de Licitação número 8666/93, em seu artigo 40, inciso 10, diz que o critério de aceitabilidade dos preços unitários e global, conforme o caso, permitida a fixação de preços máximos e vedada a fixação de preços mínimos, critérios estatísticos ou faixas de variação em relação a preço de referência, ressalvado disposto nos parágrafos 1º e 2º do artigo 48. Quando eu falo parágrafos 1º e 2º do artigo 48, nós vamos falar da base de cálculo do preço inexequível. Então eu não posso dizer, numa licitação, que existe preço mínimo, mas eu posso dizer o seguinte, que esta comissão de licitação, ela analisa os preços em conformidade com o artigo 40, inciso 10 e o artigo 48, em seus parágrafos 1º e 2º da Lei Geral de Licitação. Então, por mais que eu não defina que exista um preço mínimo, existem fórmulas e jeitos e cálculos de se chegar ao preço inexequível. Muitos profissionais têm dificuldade em fazer a interpretação correta do artigo 48 da Lei Geral de Licitação, a Lei 8666/93, que trata especificamente da desclassificação de propostas em condições de inexequibilidade, que nós vamos aprender. O artigo 48, além de regulamentar de forma clara as devidas imposições de desclassificação de propostas comerciais, ainda impõe a rejeição a toda e qualquer proposta com valor global superior ao limite estabelecido ou com preços classificados como manifestadamente inexequíveis. Então, a minha base jurídica, além de falar de igualdade, competitividade, justo preço, né, segurança na contratação, eficiência administrativa, ela tem um apego maior, ela tem uma sustentação, que é o artigo 48 da Lei 8666, que é o artigo que fala das situações de desclassificação. Então, se eu falar do artigo 48 para vocês agora, eu poderia destacar ele assim, ó. Vou abrir aqui uma telinha para vocês. Artigo 48. Serão desclassificadas propostas que, não atendam às exigências do ato convocatório. E claro, aí eu vou ter que analisar o parágrafo 1º, o parágrafo 2º, vou ter que analisar um todo, mas ele me dá sustentação para esse ataque, para questionar o preço. Artigo 48, inciso 1 e 2 da Lei 866/93 impõe que serão desclassificadas propostas que, inciso 1, as propostas que não atendam às exigências do ato convocatório da licitação. Então, olha só, tenho propostas. Quando eu estou analisando proposta, eu tenho que ver proporcionalidade entre as propostas, razoabilidade entre as propostas, justo preço e competitividade. Se uma proposta está na condição de preço inexequível, ela tem uma distância muito grande entre as outras propostas. Então, normalmente, essa distância é muito abaixo. E aí começamos a questionar a proporcionalidade. Se ela está muito abaixo, ela também não está em condições de razoabilidade. Se ela está muito abaixo, existe o checkmate do que é justo preço. Justo preço quer dizer também segurança na contratação. E aí, claro que se não tem proporcionalidade, não tem razoabilidade, não tem justo preço, a competitividade deixou de existir. E a competitividade é o maior foco da administração pública. Então, nós vamos precisar analisar de forma meritória essa proposta. Inciso 2 da Lei Geral de Licitação. Propostas com valor global superior ao limite estabelecido ou com preços manifestamente inexequíveis, assim considerados aqueles que não venham a ter demonstrado a sua viabilidade através de documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são compatíveis com a execução do objeto do contrato. Condições estas necessariamente especificadas no ato convocatório da licitação. Então, serão desclassificadas propostas que
tenham valor global superior. Ou, no nosso caso aqui em estudo, preços inexequíveis, preços irrisórios. Isso tem previsão legal na legislação. Claro que nós vamos ter que ter um maior entendimento jurídico para falar, isto é um preço inexequível. Esse é o nosso foco no curso que estamos aqui discutindo. Então vamos lá. Parágrafo 1º. Para os efeitos do disposto no inciso 2, que acabamos de ler agora desse artigo, consideram-se manifestamente inexequíveis, no caso de licitações de menor preço, para obras e serviços de engenharia, as propostas cujos valores sejam inferiores a 70% do menor dos seguintes valores. 2 pontos. Mas antes de eu falar dessa fórmula, eu tenho que dizer para vocês que, vou brincar um pouco. Eu creio e acredito plenamente, que quem redigiu a Lei Geral de Licitação era um empreiteiro. Porque ele fala muito de obras e serviços de engenharia. Só que a Lei de Licitação é uma lei que pertence à cadeia do direito administrativo, que ela cabe analogia. Então vocês que estão pouco leigos, que não são da área de direito, o que é que eu ensino a vocês? Todas as vezes que vocês fizerem uma leitura que tiver obras e serviços de engenharia, tirem obras e serviços de engenharia e coloquem o seu produto. Então eu poderia ler esse parágrafo assim, ó. Para os efeitos expostos do inciso 2 desse artigo, consideram-se manifestamente inexequíveis no caso de licitações de menor preço para computador, para veículo, para móveis, para material de expediente, para qualquer coisa. Então, no caso de licitações de menor preço para compra de qualquer coisa, as propostas cujos valores sejam inferiores a 70% do menor dos seguintes valores. E aí ele começa com a fórmula, a linha A, média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% do valor orçado pela administração. Ou ainda, B, o valor orçado pela administração. Então, pessoal, eu tenho uma média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% do valor orçado pela administração. Ou o próprio valor orçado pela administração. Eu tenho que entender melhor isso. E nós vamos entender isso. Vamos seguir? Dos licitantes classificados, assim diz o parágrafo 2º, na forma do parágrafo anterior, cujo valor global da proposta for inferior a 80% do menor valor a que se refere às alíneas A e B, que acabamos de ler, será exigida, para assinatura do contrato, prestação de garantia adicional, dentre as modalidades previstas no parágrafo 1º do artigo 56, igual à diferença entre o valor resultante do parágrafo anterior e o valor da correspondente proposta. Então, o que eu aprendo aqui? Que mesmo a empresa numa situação desconfortável, digamos que em preço inexequível, ela poderá executar o contrato, desde que ela faça um recolhimento de caução adicional. E aí vem a pergunta, será que isso vale a pena? Quando nós estivermos lá nos cálculos, vocês vão ver que isso não é tão fácil assim. Então veja, a administração pública, mesmo com preço inexequível, ela traz uma solução, que seria a execução do contrato com uma garantia adicional, que isso não é viável de forma econômica para a empresa. Ela já está num prejuízo no preço inexequível e ainda tem que caucionar para executar o contrato. Então, muitas vezes, elas desistem desta execução. Vamos lá. O que diz a Lei Geral de Licitação ainda, No seu parágrafo 1º do artigo 56, diz que caberá ao contratado optar por uma das seguintes modalidades de garantia. Então, nessa garantia adicional, ele pode fazer em caução em dinheiro ou títulos da dívida pública, desde que reconhecido pela administração, ou um seguro-garantia ou uma fiança bancária. Seguro-garantia eu não vejo muita chance, porque o próprio seguro, a própria seguradora, vai identificar os riscos e vai negar a garantia. Sobraria para ele caução em dinheiro ou uma fiança bancária, que também existem um custo para disponibilizar dinheiro ou disponibilizar uma fiança bancária. Seguindo, da desclassificação. A prática de preços inexequíveis nas licitações públicas hoje no Brasil, ela implica diretamente na possibilidade de desclassificação de uma ou até mesmo mais propostas de preço, que se enquadrem como manifestamente insuficiente para cobrir os custos de produção, portanto, sem condições de ser cumprida. Diante desse altíssimo risco de depreender-se de tempo e recursos públicos, adjudicando o objeto
do certame aquela proponente sem, no fim, obter o resultado almejado, é direito da administração pública proceder com a desclassificação, salvo a oportunidade do direito à ampla defesa ao licitante. Então, quando vocês apontam preço inexequível, quando vocês, licitantes, né, por meio de um recurso, nós vamos conhecer, mostram preço inexequível e aquele licitante que pratica o preço inexequível não se defende, não comprova, a proposta dele deve ser desclassificada. Ele só se salvaria dessa desclassificação se, no momento da ampla defesa dele, ele trouxesse elementos capazes de propiciar a auferição que aquele preço é exequível e os outros preços é que estão caros demais. Seria essa a única saída. Podemos considerar um preço inviável aquele que sequer cobre custo de produto da obra ou do serviço. É inaceitável que a empresa privada, que almeja sempre o lucro, possa cotar preço abaixo do custo, o que a levaria a arcar com prejuízo se saísse vencedora do certame, adjudicando-lhe o respectivo objeto. Então, o preço inexequível ele traz consequentemente o quê? Prejuízo. Senhores, tal fato contraria a razão de existir de todo empreendimento comercial ou industrial, que chama-se lucro, a presunção de que a empresa que assim age está a abusar do poder econômico, com o fim de ganhar mercado ilegitimamente, inclusive asfixiando competidores de menor porte. Então, isso não é legal. Praticar o preço inexequível. Se eu estou ali como uma personalidade de direito privado, qual o meu foco? Ter lucro, até para a minha sustentação no mercado. Como que eu vou abrir mão de lucro para proporcionar ao governo preços que são inexequíveis por qualquer outro licitante? Qual é a minha real intenção em praticar um preço desse? Ou eu demonstro isso com documento, ou eu vou ser o quê? Desclassificado. O que a doutrina fala sobre isso? Ou seja, eu já falei de lei, eu já coloquei minhas razões, agora vamos falar sobre a doutrina. Para Eli Lopes Meireles, evidencia-se a inexequibilidade de preço nas seguintes situações. A inexequibilidade se evidencia nos preços zero, simbólicos ou excessivamente baixos, nos prazos impraticáveis de entrega e nas condições irrealizáveis de execução, diante da realidade do mercado, da situação efetiva do proponente e de outros fatores pré-existentes ou supervenientes verificados pela administração. Isso está na obra dele, né? Meireles, 2010, página 202. Então, um doutrinador diz que o preço inexequível existe. Mas vamos buscar uma outra doutrina? Senhores, corrobora desse entendimento também o nosso renomado doutrinador Marçal Justem Filho. Ele diz o seguinte: como é vedada a licitação de preço base, não pode admitir-se que 70% do preço orçado seja o limite absoluto de validade das propostas. Então é um apontamento, não quer dizer que é absoluto. Tem de reputar-se também por isso que o licitante cuja proposta foi inferior ao limite do parágrafo 1º, ou seja, aos 70%, disporá da faculdade de provar à administração que dispõe de condições materiais para executar sua proposta, seja fornecimento de bens ou serviços. Haverá uma inversão de ônus da prova, no sentido de que se presume inexequível a proposta de valor inferior, cabendo ao licitante o encargo de provar o oposto. Marçal Justem Filho, obra de 2010, em sua página 609. Então, pessoal, o que o Marçal Justem Filho quer dizer? Ele quer dizer que esse limite de 70% que aponta o preço inexequível, ele tem que ter uma contraprova. Essa contraprova vem de quem é atacado. Então, quando você, licitante, questiona um preço inexequível, entra com recurso administrativo, o licitante atacado, ele tem que se defender, ele tem que comprovar que o preço dele é exequível. Se ele não conseguir comprovar, ele tem que ser desclassificado. Por isso que o Marçal destaca que haverá uma inversão do ônus da prova, no sentido de que se presume inexequível a proposta de valor inferior, cabendo ao licitante, detentor daquele preço inexequível, o encargo de provar o oposto. Se ele provar que ele executa, ele não é desclassificado. Agora, se ele não provar, ele vai ser desclassificado. Vamos seguir mais um pouquinho.
Outro doutrinador que eu gosto muito, segundo o autor Reinaldo Moreira Bruno, a concorrência desleal pode ser considerada como a utilização de meios incorretos e incompatíveis com as possibilidades e a realidade econômica do licitante para obter vantagem na competição. Em conduta, fere o princípio da competitividade, que reflete a própria natureza da licitação, e também o princípio da isonomia, que veda a possibilidade de favoritismos entre os concorrentes. Bruno, 2005, página 65, 67. Então, é uma doutrina antiga, mas ela traz uma inteligência jurídica, que ela fala sobre o quê? A má-fé, em outras palavras. Ela fala de favorecer. Eu estou favorecendo aquele licitante porque ele quer me fazer um preço muito bom. Mas esse muito bom não está igual ao preço praticado no mercado. Esse muito bom tem aspectos subjetivos que precisam ser discutidos. Claro, por meio de documentos hábeis, no caso, um recurso administrativo. Agora vamos ver o que a jurisprudência fala sobre isso. Vamos começar pela maior, o Superior Tribunal de Justiça, o STJ. Ele fala assim, ó. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a interpretação do dispositivo não seja rígida, literal e absoluta. A presunção de inexequibilidade, também para a jurisprudência, deve ser relativa, oportunizando ao licitante, detentor do preço inexequível, deixar isso muito claro, a demonstração da execuibilidade da proposta. Então, antes de desclassificar, antes de tomar a decisão que o preço é inexequível, o licitante detentor tem o direito à ampla defesa, ao contraditório. Então, se eu entro com um recurso contra um preço inexequível, o detentor do preço inexequível tem por obrigação se defender. Se a administração pública aponta um preço inexequível, o licitante, detentor do preço inexequível, tem que se defender. Então, o STJ diz que existe, mas a ampla defesa tem que ser concedida. Seguindo. O que o TRF diz? Tribunal Regional Federal. No entanto, sabe-se que a concorrência desleal ou a inexecuibilidade das propostas pela proposição de preço vil não é presumida, devendo a parte interessada demonstrar cabalmente que os preços não refletem os encargos correspondentes. Tribunal Regional Federal, primeira região, sexta turma, mandato de segurança. Então, o que ele quer dizer? Que isso tem que ser provocado por um terceiro, ou pela comissão de licitação, ou pela comissão de pregão, mas a parte interessada ela tem que demonstrar cabalmente que os preços não refletem os encargos correspondentes. Então, quando vocês atacam, você tem que se munir de material, documento e prova que aquele preço é inexequível. Aí nós caminhamos para um preço inexequível. Note-se que indícios de concorrência desleal no processo licitatório, como a propositura de preço inexequível, deve ser apurados pelas entidades contratantes, no intuito de preservar a competitividade e igualdade do certame. Entretanto, isso não significa que o ente público possui autonomia para fiscalizar a atividade e o lucro das empresas, mas ele possui o direito de saber se aquilo dá lucro ou não. Vamos seguir. O que o TCU fala? Destacamos posição do Tribunal de Contas da União. O critério definido no artigo 48, inciso 2, parágrafo 1º, a linha A e B da Lei número 8666/93, conduz a uma presunção relativa de inexecuibilidade de preço, devendo a administração dar a licitante a oportunidade de demonstrar a execuibilidade da sua proposta. Acórdão 587/2012. O que está claro? Vocês têm todo o direito de atacar, de dizer que é inexequível. Tanto os licitantes estão competindo, como a própria comissão de licitação, a comissão de pregão. Porém, eu não posso ser soberano. Eu ataco e tenho que aguardar a defesa, o direito de defesa do licitante que está praticando o preço inexequível. Seguindo, com efeito, ao admitir uma proposta com tais imperfeições, a administração pública pode ficar sujeita a uma posterior oposição de dificuldades para a execução contratual de parte da empresa. Não seria surpresa se, frustrada a alíquota incerta que possibilitou cotações mais baixas e a adjudicação do objeto, a contratada viesse a alegar a necessidade de equilíbrio econômico-financeiro, com base, por exemplo, no parágrafo 5º do artigo 65 da Lei
8666/93. Então, tem empresas que hoje entram com preço inexequível confiando em uma repactuação, em um realinhamento de preço a futuro, mas não a longo prazo, a curto prazo, para se equilibrar preço. Chancelar uma promessa como se fosse uma prescrição de lei, com a boa intenção de contratar por menos, pode acabar trazendo consequências danosas para os cofres públicos. Além disso, transgride o princípio da legalidade, desprezando, no caso, a realidade tributária. Acórdão 395/2005, plenário do Tribunal de Contas da União, ministro Biratã Aguiar. Então veja, pessoal, a administração não pode ser tão ingênua. Ela tem uma responsabilidade muito grande. Acreditar num preço pode trazer para ela o quê? Problemas. Acreditar num preço inexequível pode ser uma consequência quase que imediata de inexecução contratual, ter que começar do zero. Então, a jurisprudência está aí para o nosso entendimento. Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. A necessidade de a administração afastar a proposta que for comprovadamente inexequível foi bem defendida pelo preclaro conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, Roque Cittadini. Por outro lado, da mesma forma que o poder público deve afastar as propostas que apresentarem preços claramente excessivos, deverá também fazê-lo quando os preços forem exageradamente baixos, incompatíveis com a regulação da execução contratual. Então, incompatíveis com a regular execução contratual. Aquilo não é exequível, aquilo chama atenção demais, mas ele continua. Quando os preços se mostrarem inferiores ao que possui a administração, o proponente deverá demonstrar que sua proposta é exequível. Então, mais uma vez a gente volta. O licitante ataca e diz que é inexequível. A própria comissão diz que é inexequível, seja a comissão de licitação ou comissão de pregão. Cabe a quem? Ao detentor do preço inexequível provar que é exequível. Para tanto, deverá socorrer-se, assim, como poder público, de comparações com os preços vigentes no mercado ou praticados por outros órgãos públicos, da mesma ou de outra esfera administrativa em lei, no que diz respeito à comparação de preço e de produtividade. Cittadini lá em 1977, página 277. Então veja, lá em 1977 já discutia preço inexequível. Pela minha experiência, em 1977 a gente falava de decreto-lei, né? De legislações totalmente já ultrapassadas, mas já se tinha uma inteligência para construir que existe o quê? O apontamento e a defesa. Consideração importante para vocês. A desclassificação de uma proposta diante da constatação de inexecuibilidade do preço ofertado fundamenta-se basicamente na preservação da administração pública contra prováveis prejuízos, na defesa da lisura do processo licitatório e do fiel cumprimento do contrato. Nada mais isso, pessoal. Vocês que são compradores, né, pregoeiro, presidente de comissão, é a garantia da segurança na contratação. É afastar o preço inexequível, é afastar um problema, uma futura e curta inexecução de contrato. Um pedido de troca de marca, um produto de péssima qualidade, um serviço mal prestado. Isso é segurança na contratação, que nós temos que usar essa segurança como uma arma, né, em punho para combater o preço inexequível. Admitir proposta de valores inexequíveis seria a plena concordância da administração pública em dar margem à prática reprovável. Implicaria ainda na redução da qualidade dos produtos ou da prestação de serviço e no inadimplemento de tributos. Eu tenho várias responsabilidades no preço inexequível. Produto de má qualidade, serviço de má qualidade, sonegação de imposto. Talvez exploração de mão de obra infantil ou mão de obra escrava. Eu tenho N crimes que podem ser cometidos para que um preço aconteça. Então, eu também tenho que ver a minha responsabilidade como administração pública solidária a uma situação como esta. Na documentação que juntar para comprovar a viabilidade de sua proposta, além de comparações citadas, deverá demonstrar que os seus custos de insumos são compatíveis com os praticados no mercado ou por outros órgãos públicos. Os critérios de comprovação de execuibilidade deverão estar previstos no próprio ato convocatório. No entanto, não se pode exigir além do estabelecido. Então, hoje,
é difícil eu ter um rol de documentos para provar a execuibilidade. Isso vai se definir em sede recursal. Um licitante ataca, demonstra lá sua formação de preço e junta provas que aquele preço é inexequível, e o licitante que se defende traz provas também para dizer que o seu preço é exequível. Então a administração, numa situação dessa, se comporta como um juiz de primeira instância, um juiz ACO. Ela acolhe um recurso de um licitante que ataca o preço inexequível, estende esse recurso a todos os licitantes, em especial o licitante atacado, e cabe a esse licitante atacado agora comprovar que o seu preço não é inexequível, ok? Agora, para a gente finalizar essa base, nós temos a proteção do CAD, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Para tanto, existe o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, CAD, cuja finalidade consiste em orientar, fiscalizar e apurar abusos do poder econômico. O preço inexequível é um abuso, exercendo papel tutelador na prevenção e repressão dos abusos cometidos por empresas com poder de mercado. Então, CAD 2007, página 16, tá? Então, vocês podem chamar o CAD também a qualquer momento para dentro de um processo licitatório. Nossa aula número 1 finaliza aqui, pessoal, com uma base, né? Qual o meu objetivo? Abrir a mente de vocês, mostrar que o preço inexequível existe, que a doutrina visualiza, que a jurisprudência visualiza e que a lei é clara. Só que eu não posso esperar que um presidente de comissão, um pregoeiro, vá buscar cálculos de preço inexequível. Quem busca isso sou eu que quero atacar um preço inexequível. Então o objetivo da nossa aula é conceituar o preço inexequível, mostrar direitos e deveres para vocês, mostrar a doutrina e mostrar a jurisprudência. Então dou essa aula como ok, peço a vocês que assistam essa aula mais uma ou duas vezes, tá? Para que vocês peguem essa parte base, que fala muito em igualdade, competitividade, razoabilidade, né? Que fala muito ali na segurança da contratação, para que vocês tragam isso para o ramo de atividade que vocês trabalham, que vocês laboram, né? Possam visualizar o preço inexequível, ele acontecendo, eliminando em uma licitação, até para que vocês possam, com aquela presença do preço inexequível, desenvolver suas estratégias de ataque para eliminar o preço inexequível. Nossa aula número 1 acaba agora, então a videoaula número 1 acaba agora, porém você pode visualizá-la quantas vezes quiser para seu melhor entendimento dentro, né, da sua validade dentro do nosso portal. Como esse é um curso rápido, vocês têm direito a acessar esse portal por 90 dias. Acesse o chat, interaja, deixe suas dúvidas, serão respondidas em até 24 horas. Às vezes eu não estou online, mas deixa no offline uma pergunta. Acesse o fórum, criem tópicos, vamos abrir discussão. Preço inexequível é uma porta de sugestões. Estamos aqui para debater. Revise sua aula e acesse imediatamente a avaliação, respondendo todas as perguntas para poder ter acesso à próxima aula. É necessário concluir a aula número 1 para ter acesso à aula número 2. Quando eu falo concluir, é visualizar documentos, assistir a aula e fazer a avaliação. Nos encontramos em breve na aula número 2, viu, pessoal? Vamos para o fechamento? Reflexão de hoje. Comprometimento nos dá um novo poder. Então, nos comprometer nos dá poder. Não importa o que aconteça conosco, pobreza, doença ou desastres, nunca desviamos os olhos de nosso objetivo. Então, isso aí é um dos CEOs da USR, uma empresa americana. Então, quando eu falo de pobreza, doença ou desastres, mas mesmo assim, eu não vou perder o meu objetivo. Vocês estão em licitação, eu posso perder a licitação por um preço inexequível, mas eu não vou desistir do meu objetivo, eu vou combater o preço inexequível. Às vezes eu estou em quarto, quinto lugar, mas eu não perdi o objetivo, que é ganhar a licitação. Eu venho trabalhando para desclassificar, para inabilitar, buscar falhas naquele processo para salvar ele para a minha empresa. Então, comprometimento nos dá um novo poder, não importa o que aconteça conosco. Pobreza, doença ou desastres, nunca desviamos os olhos de nosso objetivo. Ok? Nos encontramos na aula número 2 para já começar a fazer os cálculos de preço inexequível. Um forte abraço a vocês, Wesley Medeiros.